3382-0691. Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Já está 26 7 horas mais 34 minutos, 7h34. Nós voltamos na apresentação, agora sim, do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. E agora com os nossos comentaristas do Política com Pimenta, já apostos aí para fazer os seus comentários a respeito de diversos assuntos da política nacional, da política local, da política internacional também. Afinal, estão muito preparados aí para debaterem, comentarem aqui com a gente, com o nosso ouvinte, gerando opinião para nossa audiência qualificada. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, que fala com a gente diretamente lá de Itapema, né? A tecnologia é fantástica, né? Pode ser de Timbó, pode ser de Itapema, pode ser de onde quer que for, que tem aí um sinal bom de internet, dá para entrar com a gente. Como é que está em Itapema, doutor Gilberto? Iniciando o dia quente, com pouco vento, mas agradável. O dia será bastante bonito. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Osmar, o Odair, a nossa audiência, desejar a todos um bom dia. Diretamente do litoral de Benedito Novo, Osmar Bento Campreguer. Bom dia, Osmar. Bom dia, estamos aqui diante do mar, da praia, mas um lugar muito bom também, né? Não temos o que reclamar. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bem, então, gente, vamos lá, dados os recados paroquiais e as brincadeiras à parte aí, vamos começar o nosso Política com Pimenta de hoje. E o primeiro tema que eu gostaria aí de trazer para que os nossos comentaristas debatam sobre ele é o seguinte: depois aí do Jorginho Melo indicar o seu filho para a Secretaria da Casa Civil, né, ser a Justiça barrar essa indicação, aí vai lá uma briga jurídica, conseguem uma liminar derrubar a liminar, aliás, que tinha impedido ele de assumir. E aí, na cara do gol, no dia anterior da posse, na verdade, o Felipe Melo acabou desistindo, né? Depois de conversar com o pai, enfim, deu aí as suas justificativas para a existência. Eu quero, claro, ouvir de vocês o que vocês acham dessa situação como um todo. Começo aí com o doutor Gilberto de Azevedo. Bom, como eu disse no dia de ontem, não há ilegalidade, tanto é que a Justiça assim o determinou, em relação à nomeação do Felipe para a Secretaria da Casa Civil. No entanto, volto a dizer que houve uma espécie de erro de avaliação em face desse ativismo político-judicial que o PSOL assume perante qualquer ação por parte de entidades do governo que são do viés mais à direita. Eu creio que esse tipo de ação tem o único objetivo de colocar em maus lençóis, vamos dizer assim, em posição negativa as autoridades que foram legitimamente eleitas, como foi esse caso aí. Não vejo problema nenhum nessa nomeação que foi feita, ou que seria feita. No entanto, eu vejo grandeza maior ainda na questão do Felipe não ter assumido, e fato esse é sentido pelo governador. O Felipe deixou claro que ele não precisava de emprego e que estava ali para colaborar com o governador, que venha a ser, na situação, o seu pai. Eu acho que houve um desgaste desnecessário, mas isso é plenamente superável, e volto a colocar que o ativismo político-judicial da esquerda, ele não soma nada para o progresso desse país, do nosso Estado principalmente, tanto é que há muita dificuldade desses partidos assumirem em algum lugar, algum cargo eletivo no Estado. Eu acho que essa é uma situação que está superada, ultrapassada e sepultada. Muito bem, Osmar Campreguer, sua opinião a respeito disso tudo, Osmar. Bom, o partido político PSOL
exercer um direito que lhe cabia. A Justiça se manifestou primeiramente, em primeira decisão, vedando a nomeação, e posteriormente foi restabelecido o direito do filho do governador ser nomeado. Não vejo nada de normal nisso, faz parte do jogo político, do jogo jurídico. Vejo com sensatez, depois de avaliar o desgaste, a decisão do governador de não nomear mais o filho. Por que na Casa Civil? Porque a Casa Civil é o lugar onde se trata todos os assuntos importantes, todos os negócios jurídicos ou negócios com o governo, é na Casa Civil que se trata. Por exemplo, se fosse um secretário de segurança, ele é mais afastado do governo, mas a Casa Civil é a cozinha do governo. Ali o secretário é o auxiliar direto, o mais próximo do governador. Então, eu sei que gerou um desgaste, mas eu acho que a sensatez prevaleceu e a não nomeação foi um ponto a favor do governador, sim, que ele reconheceu que estava errado, não errado juridicamente, mas politicamente foi um erro ele fazer isso, e ele reconheceu e voltou atrás. Eu acho que foi uma coisa positiva que ele fez dessa forma. Muito bem, então fica aí a gente encerrando basicamente esse assunto, porque o governo também, né, colocou uma pá de cal em cima do assunto na medida em que o Felipe Melo resolveu não assumir. Ele continua, claro, trabalhando para o governo, e ele colocou aí na sua manifestação que o único problema que foi visto é o problema biológico, ou seja, o problema biológico dele ser o filho e o do Jorginho Melo ser o seu pai, e esse foi o problema maior que foi visto pela oposição e que gerou toda essa repercussão do caso. E assim eles resolveram então botar uma pá de cal em cima desse assunto. Gente, eu tenho outro assunto para a gente comentar no dia de hoje. Por quê? Vocês lembram deixa eu só mudar minha câmera aqui, eu deixei o Osmar em evidência olhando para o nada aí. O filho do Benedito Gonçalves. Vocês lembram o Benedito Gonçalves, aquele da missão dada, missão cumprida, ostentando no exterior. Vou colocar o vídeo aqui, o vídeo que está ali no TikTok. A pessoa que está falando com ele está falando em inglês, mas não se fixem muito no que está sendo falado, mas acima do que está sendo mostrado nesse vídeo, que repercutiu também nas redes sociais aí, essa situação do filho e da sua família, do filho do Benedito Gonçalves lá no exterior. Vejam só a ostentação. What's your name? Felipe. Felipe and? João Felipe. Júlia. Julia. Yeah. So I started at the bottom. First time I see this in real life. Oh my God, crazy. Yeah, the Louis Vuitton Air Force. Rich Mil. Holy shit. Denim Terrace. Yeah. Jacket is from? Prada? Prada. Oh, cool. Dior bag. Can you show me the bag? Oh, nice. I left this one. And bracelet, Cartier. And the Van Cleef, huh? Van Cleef, yeah. Yeah, shit. Okay. This is the eBay one? Yeah. eBay. Nice. Jogger? I use these Zara. And North Face Gucci jackets. Yeah, cool. And your shoes, the skates? Louis Vuitton. Bom, é um pouquinho aí da ostentação, né, do filho aí do Benedito Gonçalves. Ele estava usando ali, mostrou. E esse que está entrevistando ele é um influencer de moda que acabou pegando eles ali, não sei se de surpresa, acho que de surpresa não deve ter sido, né? Mas acabou pegando eles ali na rua e aí mostrando um tênis Nike Air, que é um tênis que foi lançado aí pela Nike, que custa, dependendo da loja, aí você pode pagar até R$30 mil esse tênis. Um relógio que custa R$1 milhão. R$1 milhão custa o relógio. A jaqueta que ele estava usando, tudo de marca, né? Dior, isso e aquilo. A jaqueta que ele estava custando 15 mil, ele ia colocando os preços ali, na medida em que ia mostrando cada item
que tanto o Felipe, né, Gonçalves estava utilizando, quanto também o seu filho, sua esposa ali, que estavam utilizando também. Ok, né, gente? Não tem... o cara tá usando marca, né, vamos lá, mas essa ostentação, ainda mostrando tudo isso aí, de alguma maneira a sociedade brasileira, ela rechaça esse tipo de situação, e ainda mais vindo do Poder Judiciário, que a gente sabe que tem uma série de regalias no nosso país. Sabe-se lá o que talvez o filho aí do Benedito Gonçalves tenha um trabalho que dê, né, toda essa possibilidade, mas a gente sabe que lá atrás Benedito Gonçalves foi um dos citados também na Lava Jato, foi um dos citados por uma empreiteira que pedia favores para empreiteiras, e aí a gente já suspeita da onde vem toda essa grana. Quero o comentário de vocês, começo com o Dr. Gilberto dessa vez. Aliás, eu comecei com o Dr. Gilberto antes, eu começo agora com o Osmar. Bom, eu vejo o seguinte, fora a ostentação, que para mim é uma coisa abjeta, que não me agrada essa ostentação, eu não vejo absolutamente nada de relevante nessa notícia. Na realidade, a ostentação, ele é filho do ministro, muito bem, mas ele parece um senhor ali entre 30 e 40 anos, e eu vi que ele é empresário. Eu achei que foi uma coisa abjeta também da parte da imprensa, porque essa é uma não notícia. Esse dinheiro que ele usou para comprar essa roupa dele e da família poderia ser fruto de propina, pode ser, e poderia ser fruto de algo, de corrupção, de fato poderia ser. Mas a notícia não traz absolutamente nada que possa esclarecer. Sim, o Benedito Gonçalves foi citado 2 ou 3 vezes, 5 vezes, não foi provado, não foi demonstrado. Em outras palavras, é uma notícia para a internet, para influencer, porque essa notícia ela poderia ser dita, olha, esse rapaz foi condenado por propina, o pai dele foi condenado ou recebeu, mas absolutamente nada. Eu acho a ostentação só ridícula, mas a imprensa deveria dizer que essa pessoa tem 35 anos, ele é mecânico, ele é pedreiro, ele é dono de loja, enfim, diz que é um empresário da moda. E também acho que essa notícia é plantada, ela foi propositalmente para chamar atenção, justamente talvez pode ser em função do negócio, porque repercute isso de uma forma absurda. Então esse rapaz que era desconhecido do Brasil, hoje é conhecido e talvez é bom para os negócios dele. Então eu não entendi a notícia, o exagero na informação sem fundamento, inclusive na parte da notícia que é esse órgão de imprensa que o Dr. Gilberto tem como informação. Ele até diz num certo ponto que ostentar não existe absolutamente nada contra esse rapaz, é só uma insinuação porque ele é filho do ministro, que poderia ser fruto de algo, de crime, esse dinheiro que ele usou para comprar. Mas não existe absolutamente nada provado, nem contra o ministro e muito menos contra esse rapaz. Então eu acho que esse tipo de imprensa é uma imprensa que infelizmente distorce as coisas e cria essas caraminholas na cabeça das pessoas que vê crime, que pode ser crime, mas não tem absolutamente nada provado. Então isso que a parte, para mim, é uma coisa absurda a imprensa publicar isso com insinuações como sendo dinheiro de propina, como diz que poderia ser, mas não existe absolutamente nada provado. Muito bem, doutor Gilberto, agora sim, sua opinião a respeito dessa notícia, se é que a gente pode chamar isso, né, de notícia. Bom, isso é uma notícia, sim. Tanto é que foi veiculada a nível internacional e a nível nacional. Ela tem fundamento, ela não é com base em nenhuma fake news, ao contrário. A imagem da pessoa que está ali exposta demonstrando o uso de bens de alto valor. Ninguém contesta, aliás, não há ilegalidade nenhuma em ele utilizar bens de alto valor.
Em tese, poderia haver uma implicação, uma verificação por parte da Receita Federal, da aduana, no seu retorno no Brasil, para verificar a origem desses bens. Aliás, como é feito com todo brasileiro de bem, trabalhador que declara imposto de renda, e que às vezes, por um erro material ou formal, cai na malha fina. Não vejo problema nenhum na ostentação, na vaidade desse moço. Mas eu digo o seguinte, em nenhum momento nas reportagens que eu li na imprensa foi cogitado que a aquisição desses bens pudesse ter origem em algum ilícito. Ao contrário, ali está claro, cabal, demonstrado que ele está usando tênis, calça, jaqueta, pulseira, relógio e uma maleta de costas, lá, me foge o nome, de marca e cujos preços são altos. A única coisa que eu verifiquei que ele seria um comerciante que compra e vende relógios, isso deve render bastante dinheiro, né? A gente pode observar que rende bastante dinheiro, é uma atividade que deve render bastante dinheiro em função do alto custo desses relógios, que são adquiridos, evidentemente, por pessoas que também de alto poder. Agora, a ostentação, isso é próprio do novo rico, isso é próprio de gente que ganhou muito dinheiro muito rapidamente e que não tem um suporte mais profundo nessa questão. E veja o seguinte, não é só ele que estava ostentando bens de alto nível, tinha um outro jovenzinho e uma outra senhora ali também, que estava em via pública, então a informação é pública, não há nenhuma especulação a respeito da origem, é lícito usar bens desse valor, não há problema nenhum. Agora, a imprensa tem toda a razão de veicular, a menos que esses bens não sejam deles, sejam de um amigo, né? Muito bem, então tá dado o recado aí. Osmar, eu senti aí que você quer fazer alguma contraposição, sim, Osmar? Mas na realidade o que eu vejo que esse órgão de imprensa em particular, ele quer, a finalidade é gerar um constrangimento no ministro. Esse é o papel, não é só isso. Eles querem tentar gerar um constrangimento no ministro. E esse foi o papel desse órgão que divulgou. Porque, como foi dito, não existe absolutamente nada de crime, nada de ilícito, absolutamente nada, mas esses órgãos de imprensa quiseram gerar um constrangimento para o ministro. O detalhe também, o que aconteceu... Isso, né? O que aconteceu, de fato, é que acabou virando notícia porque teve uma exposição, viralizou, atingiu 2,5 milhões de visualizações na rede social. Então, por isso também acabou virando notícia, né? Essa exposição. Se tivesse sido publicado ali, tivesse tido uma mera audiência ali pequena, não teria virado notícia. Mas como, né, foi uma audiência grande, viralizou e muitas visualizações, enfim, aí lógico, acaba virando notícia, como outros casos aí, que inclusive hoje a gente divulgou aqui uma audiência de custódia, onde a juíza ali ofereceu cafezinho, ofereceu desligar o ar-condicionado, só faltou oferecer uma cama ali para ver se aquele suspeito, né, estava muito bem na audiência de custódia. Então essas coisas viralizam e acabam virando notícia. Aproveitando só o nosso tempo rapidinho, não estava na nossa pauta de discussão, mas eu queria ver se vocês têm algum comentário a fazer sobre essa situação do Equador, né? O Equador é um país aqui da América Latina e está passando por um perrengue aí com relação ao crime organizado, ao narcotráfico principalmente, e as Forças Armadas tomando conta lá das ruas do país para ver se consegue resolver a situação momentaneamente. Osmar, tu está acompanhando a situação também com certeza, né? Sim, eu só quero assim fazer um comentário. Quando nos Estados Unidos surgiu a lei seca na década de 20, o que aconteceu? O crime se
se avolumou, tomou conta, Al Capone, a turma, a criminalidade tomou conta de forma absoluta no país. O que foi feito para que o crime recrudescesse? Foi liberado, a lei seca foi cancelada, foi substituída por outra lei. Se o mundo não começar a fazer isso, a violência vai continuar, porque enquanto houver consumidores, vão haver fornecedores. E o mundo tem que buscar uma solução para resolver a questão dos entorpecentes, porque não tem mais polícia que dê jeito, porque os consumidores existem. Enquanto houver consumidores, é um ótimo negócio. Como o uísque foi na década de 20, os entorpecentes estão no mundo de agora. Então o mundo tem que tem que buscar uma solução, porque a polícia e a repressão não está mais dando conta. Doutor Gilberto, também sua impressão aí sobre essa situação do Equador. Eu acho que está havendo uma leniência muito grande por parte dos estados em relação a essa questão de tóxico. Ela deveria ser combatida com mais eficiência. As penas relacionadas à traficância armada deveriam ser mantidas e transformadas mais pesadas com cumprimento integral de pena. Isso resolve. A questão do uso de drogas, ela é uma questão de saúde pública, não de segurança pública. A coisa tem que ser tratada a nível de saúde. O traficante é que é o criminoso. O usuário, em tese, até pode ser considerado uma vítima. Agora, nós temos que tomar extremo cuidado aqui no Brasil, porque nós estamos verificando que estão se agigantando essas entidades criminosas e que tentam e estão competindo diretamente com a autoridade estatal. Na região amazônica, essa questão está ficando cada vez mais evidente, porque a fronteira lá é extensa, os locais onde podem ser escondidos ou transportados drogas, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, é bastante extensa. Há necessidade do Brasil pensar e começar a fechar as suas fronteiras. Nós temos necessidade de salvaguardar a nossa segurança interna. O Brasil tem que começar a pensar efetivamente em criar uma política interna de segurança pública já para todo o Brasil. Nós vemos aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul apreensões gigantescas de drogas todos os dias. O Brasil não é produtor de drogas. O Brasil é uma passagem, porque nós temos portos, nós temos grandes enseadas onde são levadas essas drogas e dali transferidas por meio marítimo para a Europa, principalmente. Eu vejo a necessidade de se criar, coisa que em nenhum governo foi pensada até agora, vamos colocar dessa forma, uma política uniforme para que haja combate a essas organizações criminosas e que nós não tenhamos a infelicidade de ter esse tipo de assalto que a República do Equador foi tomada lá. As medidas que o presidente lá tomou foram extremas, serão extremas, provavelmente serão duradouras, mas a fuga desse tal sujeito lá é uma coisa muito séria e demonstra o nível de infiltração desses criminosos a nível do judiciário, principalmente lá, onde o juiz foi que determinou a transferência desse chefe de facção lá em cima para outra penitenciária, outro organismo penal, e de lá ele conseguiu fugir, ou de alguma forma logrou a sua soltura. Eu acho que urgente tem que ser tomada uma medida, sentarem os estados membros. Se o governo federal não fizer, eu acho que os estados devem sentar e fazer isso e adotar essa política. Inclusive, há na Constituição a possibilidade do Congresso criar uma lei complementar autorizando os estados a fazerem esse tipo de situação.
E rapidamente, para a gente fechar o nosso Política Compimenta de hoje, só um comentário rápido também de uma notícia local aqui. Na minha visão, isso já era esperado, mas, Osmar, a Justiça mandou a Prefeitura de Indaial continuar pagando o salário do presidente do sindicato. Vejo que isso já era o esperado. A gente também repercutiu isso aqui no Política Compimenta, mas deu o que era o esperado, né, Osmar? Eu não sei, eu não tenho assim, juridicamente, não sei qual é a forma que ele está sendo contratado, qual a fundamentação jurídica, mas eu, na ocasião, eu disse que o prefeito, na realidade, ele deveria ter tomado essa decisão no primeiro dia de mandato dele, e tomando essa decisão agora, no final do mandato, ele só quis se aproveitar de um momento político para fazer isso. Eu não vou dizer que é certo ou errado, porque tem que ver o estatuto do servidor, tem que ver várias situações. Mas a decisão do prefeito foi oportunista em fazer essa lei agora que ele está no final do mandato. Ele quis jogar para a plateia. Se ele quisesse de fato economizar, ele deveria ter tomado essa decisão no começo do mandato dele. Mas agora, porque está no momento que a sociedade é contra o sindicato, ele se aproveitou desse momento para fazer essa lei. Então, eu acho reprovável no prefeito. A questão do funcionário público tem que ver o estatuto, tem que ver várias coisas, por isso eu não posso comentar juridicamente. Mas eu achei que a decisão do prefeito foi oportunista. Se de fato esse salário representasse um ônus para a prefeitura, ele deveria ter tomado a decisão quando ele assumiu a prefeitura, e não no final do mandato, para jogar para a plateia. Doutor Gilberto, para fechar então o seu comentário a respeito dessa situação ali de Indaial. Me parece que houve uma alteração na questão estatutária, mas eu não conheço o teor da decisão judicial, mas muito provavelmente a Justiça deve ter reconhecido que essa norma se aplica na próxima legislatura, na próxima oportunidade em que mudar a presidência do sindicato, na próxima eleição. Até porque as normas que estão vigindo atualmente, elas deverão ser mantidas, e uma norma menos branda, ela só vai ser aplicada no futuro. Agora, a prefeitura ou qualquer ente público sustentar salário para a pessoa trabalhar em sindicato, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que qualquer entidade que queira sobreviver, que se sustente a si própria. Não há necessidade do poder público custeando com os nossos impostos, sacrificados impostos, pagos pelo pagador de impostos para beneficiar uma entidade privada. Seria o equivalente à prefeitura estar custeando salário de uma empresa qualquer na cidade de Indaial. Não vejo com bons olhos essa situação. Acho que isso deve ser cortado. A prefeitura tem que cuidar tão somente, aliás, os funcionários da prefeitura têm que cuidar tão somente dos interesses da população, uma vez que eles são funcionários da prefeitura municipal. Muito bem, vamos ficando por aqui então com o Política Compimenta de hoje. Agradeço pela nossa grande audiência e também, claro, agradecendo aí aos nossos comentaristas por mais uma participação aqui no Política Compimenta, mais uma edição do Política Compimenta. Nós voltamos na próxima terça-feira. Um abraço, doutor Gilberto. Curta aí o litoral catarinense. Muito obrigado. Um abraço, Osmar. Um abraço, Odair. Um abraço a todos que nos veem e ouvem. Até na terça-feira, então. Muito bem, Osmar, também um abraço para você, até na próxima terça, bom final de semana. Abraço Daír, abraço doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes, bom final de semana a todos, e vamos curtir o calor até terça-feira então.